Dentro de cada cristão batizado habita o Espírito de Deus. Ele nos conduz no caminho da santidade e nos fortalece para que possamos viver conforme a vontade de Cristo. Mas para que essa graça cresça em nós, a Igreja nos dá o sacramento da confirmação, também chamado de crisma. A confirmação é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica e faz parte do grupo dos sacramentos da iniciação cristã, junto com o batismo e a Eucaristia. Através dele, somos enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo, tornando-nos mais profundamente unidos à Igreja e mais preparados para testemunhar a fé com coragem e fidelidade. Podemos comparar esse sacramento com o que aconteceu no dia de Pentecostes. Naquele dia, os apóstolos estavam reunidos quando, de repente, veio do céu um vento impetuoso e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e, com grande ousadia, saíram para anunciar a boa nova de Jesus Cristo ao mundo inteiro. Da mesma forma, quando recebemos a confirmação, o Espírito Santo nos dá força para vivermos como autênticos cristãos. Ele nos capacita a enfrentar os desafios da vida, a testemunhar Jesus com nossas palavras e ações e a defender nossa fé com coragem. A confirmação não é um sacramento inventado pela Igreja ao longo do tempo. Suas raízes estão na própria Palavra de Deus, que desde o início já anunciava a vinda do Espírito Santo e sua ação na vida dos fiéis. No Antigo Testamento, os profetas falaram sobre essa promessa. Eles anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias e daria a ele a força para cumprir sua missão redentora. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. No momento de seu batismo no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, confirmando que ele era o Filho de Deus, o ungido do Senhor. Mas essa plenitude do Espírito não era apenas para Jesus. Ele mesmo prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo para fortalecê-los. Essa promessa se cumpriu de forma grandiosa no dia de Pentecostes. Os apóstolos estavam reunidos quando, de repente, veio do céu um forte vento e línguas de fogo pousaram sobre eles. Cheios do Espírito Santo, ganharam coragem e começaram a anunciar o Evangelho com poder e autoridade. Esse dom do Espírito Santo não parou nos apóstolos. A Bíblia nos mostra que eles transmitiram essa graça aos novos cristãos por meio da imposição das mãos. Esse gesto, mencionado na Epístola aos Hebreus, é reconhecido pela Igreja como a origem do sacramento da confirmação. Com o tempo, a unção com o óleo do Santo Crisma foi acrescentada a esse rito, simbolizando a consagração daqueles que recebem esse dom divino. A confirmação é um dos 7 sacramentos da Igreja e faz parte dos chamados sacramentos da iniciação cristã, junto com o batismo e a Eucaristia. Esses 3 sacramentos estão intimamente ligados, pois o batismo nos faz renascer para a vida em Cristo. A Eucaristia nos alimenta com o próprio corpo e sangue do Senhor, e a confirmação nos fortalece com a graça do Espírito Santo. É como se no batismo recebêssemos a semente da fé. Na Eucaristia fôssemos nutridos espiritualmente e na confirmação ganhássemos a força para testemunhar essa fé ao mundo. O nome crisma vem do óleo sagrado usado na unção durante o sacramento. Esse óleo, chamado Santo Crisma, é consagrado pelo bispo e simboliza o próprio Cristo, cujo nome significa ungido. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para realizar sua missão, na confirmação, os cristãos também são ungidos para viver e espalhar a fé com coragem. Santo Tomás de Aquino ensina que o efeito desse sacramento é conceder o Espírito Santo como fonte de fortaleza. Assim como os apóstolos receberam o Espírito Santo no Pentecostes para anunciar o Evangelho sem medo, o cristão confirmado recebe essa mesma força para ser testemunha de Cristo no mundo. Assim como a confirmação fortalece e completa a graça recebida no batismo, ela é um sacramento destinado a todo batizado que ainda não o recebeu. O batismo nos dá uma nova vida em Cristo, e a confirmação nos dá a força do Espírito Santo para vivermos essa vida com fidelidade. Por isso, quem já foi batizado, mas ainda não foi confirmado, pode e deve buscar esse sacramento. Na tradição da Igreja Latina, a idade recomendada para receber a confirmação é a chamada idade da discrição. Ou seja, quando a pessoa já tem maturidade suficiente para compreender o compromisso que está assumindo. Porém, há exceções. Em casos de perigo de morte, a Igreja permite que a confirmação seja administrada antes do tempo, para que nenhum cristão parta deste mundo sem receber essa graça. Para que o sacramento seja recebido de maneira frutuosa, é necessária uma preparação adequada.
A catequese para a confirmação ajuda os fiéis a aprofundarem sua relação com Cristo e a compreenderem melhor a ação do Espírito Santo em suas vidas. Além disso, é essencial que o candidato esteja em estado de graça. Por isso, recomenda-se que, antes da confirmação, a pessoa se confesse, purificando sua alma para receber o Espírito Santo com um coração aberto. Outro elemento importante desse sacramento é o papel dos padrinhos. Assim como no batismo, a confirmação também conta com padrinhos ou madrinhas, que assumem a missão de acompanhar espiritualmente o confirmado, incentivando-o a crescer na fé e a viver como verdadeiro discípulo de Cristo. Por isso, a Igreja recomenda que, sempre que possível, o padrinho ou madrinha do batismo seja o mesmo na confirmação, reforçando assim a unidade entre esses dois sacramentos. Na celebração do sacramento da confirmação, a Igreja destaca a presença do bispo como sinal da unidade e continuidade da fé apostólica. Ele é o ministro ordinário da confirmação, ou seja, aquele que, por sua missão dentro da Igreja, tem a responsabilidade principal de administrar esse sacramento. Essa ligação com o bispo expressa a comunhão com a Igreja e reforça o chamado do confirmado a ser uma testemunha ativa de Cristo no mundo. No entanto, há situações em que um sacerdote pode administrar a confirmação. Isso ocorre quando o próprio bispo concede essa autorização, como em casos específicos dentro da sua diocese ou em momentos de necessidade pastoral. Além disso, se um cristão estiver em perigo de morte, qualquer sacerdote pode conferir a confirmação, para que o fiel não parta deste mundo sem receber essa graça e sem ser fortalecido pelo Espírito Santo. A forma de administrar a confirmação também apresenta diferenças entre o Ocidente e o Oriente. Na Igreja Latina, a confirmação normalmente é celebrada separadamente do batismo e ministrada pelo bispo em um momento posterior da vida cristã. Já nas igrejas orientais, esse sacramento é conferido logo após o batismo, muitas vezes ainda na infância, e administrado por um sacerdote. Mesmo assim, o óleo santo utilizado na unção é sempre consagrado pelo bispo, o que simboliza a unidade apostólica da Igreja. No sacramento da confirmação, um dos sinais mais importantes é a unção com o Santo Crisma, um óleo especial consagrado pelo bispo. Esse óleo simboliza a abundância de graça que o Espírito Santo derrama sobre o cristão. O crisma, além de representar a consagração, também reflete a unção que Cristo recebeu do Espírito Santo, tornando cada cristão um ungido e membro do corpo de Cristo. Esse gesto de unção com o crisma deixa em cada um de nós o selo do Espírito Santo. A unção simboliza o nosso compromisso de viver como verdadeiros discípulos, prontos para testemunhar a fé e agir com coragem como os apóstolos, que, cheios do Espírito Santo, proclamaram o Evangelho ao mundo. Para que o crisma tenha esse poder especial, ele é consagrado pelo bispo durante a missa crismal, uma celebração importante que ocorre na Quinta-feira Santa. Nesse rito, o bispo invoca o Espírito Santo sobre o óleo, pedindo que ele se torne um instrumento de santificação para todos aqueles que forem ungidos com ele. Na celebração do sacramento da confirmação, o primeiro gesto importante é a renovação das promessas batismais. Esse momento nos faz recordar o compromisso assumido no batismo, onde nos tornamos filhos de Deus. Agora, com a confirmação, reafirmamos esse compromisso, afirmando nossa vontade de viver como verdadeiros cristãos e seguir o caminho de Cristo. Depois da renovação das promessas, o bispo ou sacerdote realiza a imposição das mãos sobre os confirmandos, um gesto que simboliza a transmissão dos dons do Espírito Santo. Essa oração invoca o Espírito Santo, pedindo que ele derrame sobre todos a graça necessária para viver com coragem e fé, assim como aconteceu no dia de Pentecostes com os apóstolos. O rito segue com a unção com o Santo Crisma. O bispo unge a testa de cada confirmando com o crisma, dizendo as palavras sacramentais. Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Com isso, o cristão é fortalecido e selado com o Espírito, recebendo uma graça especial para testemunhar sua fé em Cristo e ser um verdadeiro defensor do Evangelho. Há também diferenças no rito da confirmação, dependendo da tradição litúrgica. Na Igreja Latina, o rito ocorre de forma sequencial, com a imposição das mãos seguida da unção. Já na Igreja Oriental, o rito é um pouco diferente. A unção com o crisma é realizada em várias partes do corpo, como a fronte, os olhos, a boca, as mãos e os pés, simbolizando que o Espírito Santo fortalece toda a pessoa para viver e agir conforme os ensinamentos de Cristo.
Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja, ensina que o principal efeito deste sacramento é dar-nos o Espírito Santo como fonte de fortaleza, justamente para que, assim como os apóstolos, tenhamos a coragem de confessar o nome de Cristo, mesmo diante das dificuldades e desafios que possam surgir em nossas vidas. O Espírito Santo, derramado sobre nós na confirmação, nos dá a força necessária para sermos testemunhas autênticas da fé, não apenas em palavras, mas principalmente em ações. Se você gostou deste conteúdo e quer ajudar o canal a continuar crescendo e produzindo vídeos de qualidade como este, considere apoiar-nos por meio do Valeu Demais. Todo o conteúdo que você recebe aqui é totalmente gratuito, mas a produção desses vídeos tem custos. Com o seu apoio por meio desse botão de doação, você ajuda a manter o canal no ar e a garantir que sempre traremos novos materiais e ensinamentos para todos. Além disso, se você quer um acesso ainda mais exclusivo, conheça o nosso clube de membros. Ao se tornar um membro, você terá acesso a conteúdo exclusivo, que vai te ajudar a aprofundar ainda mais no conhecimento sobre a nossa fé. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe também o seu comentário com dúvidas ou sugestões. Sua interação é muito importante para nós. E se você quer aprofundar ainda mais sobre os sacramentos, especialmente sobre o batismo, confira o nosso vídeo sobre este tema aqui no canal. Temos certeza de que será uma ótima continuação para o seu aprendizado.